Madagascar, a quarta maior ilha do mundo, emerge do Oceano Índico como um mundo à parte. Um caldeirão de culturas ancestrais, biodiversidade exótica e, para o forasteiro, um lugar envolto em mistérios sociais frequentemente mal interpretados através de uma lente ocidental. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar! A vida nesta nação, que se separou da África há milhões de anos e foi colonizada por navegadores de Bornéu e do Sudeste Asiático, é uma mistura complexa de tradições africanas e austronésias. A percepção sensacionalista de que mulheres são oferecidas aos visitantes em Madagascar deriva de uma interpretação radicalmente equivocada de certos costumes de hospitalidade e rituais de casamento que, em seu contexto original, refletem sistemas de aliança familiar e laços comunitários, não uma simples transação ou um ato de devassidão. A essência da vida malgache é definida pela Fiavanana, um termo que não possui tradução direta, mas que engloba um complexo sistema de solidariedade, ajuda mútua, paz e coesão social. A Fiavanana é a lei social não escrita que rege o cotidiano, desde a resolução de conflitos até a interação com estrangeiros. É sob a influência da Fiavanana que a hospitalidade malgache é interpretada, frequentemente descrita como extrema e generosa, a ponto de ser quase inacreditável. Madagascar abriga 18 grupos étnicos principais, cada um com seus próprios costumes, dialetos, ifeiri ou tabus. Essa diversidade cultural, que se estende por 1.600 quilômetros de norte a sul, faz da vida na ilha um mosaico de tradições. Os Merina, nas terras altas centrais, têm forte influência asiática e uma história de reinos centralizados. Os Sakalava, no oeste, os Betsimisaraka, no leste, e os Antandroy, no sul, possuem modos de vida e rituais profundamente conectados aos seus ambientes naturais. A organização social é profundamente marcada pelo culto aos ancestrais, ou Razana. Os ancestrais não são figuras do passado, são membros ativos da família que continuam a influenciar a vida diária, a tomada de decisões e a fortuna. Acredita-se que os Razana estejam mais próximos de Deus, ou Zanahari, e sua bênção é essencial para a prosperidade. Essa crença dá origem a costumes funerários que surpreendem o mundo exterior, especialmente o Famadihana, ou o Retorno dos Mortos. O Famadihana é um ritual das terras altas onde, a cada 5 a 7 anos, o corpo de um ancestral é exumado do túmulo da família, envolto em sudários de seda novos e celebrado com música, dança e banquete. Os corpos são carregados em procissão pela comunidade e as pessoas dançam com eles em um gesto de alegria e respeito. Este não é um ato macabro, mas uma reafirmação do vínculo entre os vivos e os mortos, um supremo ato de Fiavanana que ressalta a continuidade da linhagem. O custo dessas celebrações pode empobrecer as famílias, mas honrar o Razana é a maior prioridade social. A interpretação errônea da hospitalidade e dos costumes matrimoniais malgaches é a fonte mais provável do mito de que mulheres são oferecidas aos visitantes. Em certas áreas costeiras e entre algumas tribos historicamente isoladas, a chegada de um visitante, especialmente um com recursos econômicos, era, em algumas aldeias ainda pode ser, vista como uma oportunidade para estabelecer um vínculo familiar ou econômico permanente com o mundo exterior. O conceito de contrato matrimonial nessas regiões nem sempre se baseava em romances individuais, mas sim em alianças estratégicas entre famílias. Em algumas culturas, a união com um estrangeiro podia ser interpretada como uma forma de trazer novos recursos, conhecimento ou prosperidade para a aldeia. O ato de oferecer uma filha em casamento ou união temporária, com a expectativa de que o estrangeiro contribuísse para a comunidade ou que a união gerasse descendentes para aprimorar a linhagem, foi historicamente relatado por viajantes. Isso não era prostituição, mas uma estratégia de sobrevivência e aliança social dentro da estrutura das leis Fiavanana e da preservação do clã. É crucial compreender que esses costumes eram regras internas, baseadas na coletividade e na tradição,
que, quando observadas por forasteiros e documentadas fora de contexto, foram transformadas em narrativas simplificadas e sensacionalistas. Hoje, a modernização, a cristianização e a influência das leis estatais diluíram ou erradicaram a maioria dessas práticas. A vida cotidiana, no vasto Planalto Central e nas áreas rurais, gira em torno do cultivo de arroz, o alimento básico. Os terraços de arrozais das terras altas, que muitas vezes lembram paisagens asiáticas, são o resultado de séculos de trabalho manual. A economia é predominantemente agrária e baseada na subsistência. A pobreza extrema é uma realidade para mais de 3/4 da população, evidenciando a luta diária por recursos. A falta de um sistema robusto de saúde e educação obriga as comunidades a dependerem de recursos naturais e da solidariedade familiar para sobreviver. A biodiversidade de Madagascar é o que realmente a torna uma ilha exótica e remota. Mais de 80% de sua flora e fauna são endêmicas, ou seja, não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. O lêmure, seu mamífero mais emblemático, possui 100 espécies únicas, que variam em tamanho, do lêmure-rato ao indri, o maior deles. Os gigantescos baobás ocidentais e os sapos flecha venenosos são testemunho da evolução isolada da ilha. Essa riqueza natural é, ironicamente, a base de sua economia turística e, ao mesmo tempo, alvo de grave degradação ambiental, impulsionada pelo desmatamento e pela agricultura de corte e queima. A música e a dança são essenciais para a expressão social. O valija, um instrumento de cordas semelhante a uma cítara tubular feita de bambu, é o instrumento nacional. Música e dança são parte integrante de rituais, casamentos, funerais e encontros sociais. Hiragazi é uma forma de arte tradicional das terras altas que combina música, teatro e oratória, muitas vezes servindo para transmitir mensagens morais ou criticar sutilmente figuras de autoridade. O sistema de crenças é fortemente marcado pelos feidi, ou tabus, que são proibições sociais e religiosas que variam de região para região, e até mesmo de família para família. Um feidi pode proibir comer carne de porco, apontar para um túmulo ou trabalhar em um dia específico. O respeito pelos feidi é crucial, pois acredita-se que violá-los traga má sorte, doenças ou a ira dos ancestrais. Essa rede de proibições reforça a identidade local e atua como uma forma de controle social descentralizado. O contraste geográfico define estilos de vida muito diferentes. Na capital, Antananarivo, Tana, a vida é mais urbana, caótica e moderna. A arquitetura é uma mistura de influência francesa e estilo tradicional merino. No entanto, a infraestrutura é precária e engarrafamentos e cortes de energia são comuns. Nas vilas costeiras, a vida gira em torno da pesca e do comércio marítimo, enquanto no sul árido, a vida se baseia na pecuária e no nomadismo, com comunidades lutando contra a seca. A comunicação e a linguagem refletem as origens austronésias. O Malagasy é uma língua única na África e está relacionado com línguas faladas na Malásia e na Indonésia. O francês continua sendo uma língua de prestígio e é usado no governo e no ensino superior, um legado da colonização. O multiculturalismo linguístico faz parte do charme exótico da ilha. O sistema de justiça, em muitas áreas rurais, ainda é influenciado pela Dina, um código de leis consuetudinárias, acordado pela comunidade e pelos anciãos, que muitas vezes coexiste com o sistema jurídico formal. As sanções sociais, por infringir a Dina, podem ser mais severas do que as impostas pela lei estatal, demonstrando a persistência das estruturas de poder tradicionais e o peso do Fihavanana sobre a lei moderna. Curta, inscreva-se e compartilhe. A cultura do casamento varia drasticamente de acordo com a etnia. Em muitas regiões, o casamento é um processo longo que envolve famílias extensas na negociação do vodiondri, ou rabo de ovelha, o preço da noiva, ou dote, que não é um preço literal, mas um presente cerimonial, que simboliza respeito e a união das linhagens. A poligamia, embora ilegal sob a lei moderna, persiste em algumas áreas remotas, especialmente entre os Sakalava,
como uma estratégia demográfica e um meio de expandir a riqueza, gado. A importância da linhagem é fundamental. Uma mulher que dá à luz é altamente reverenciada dentro de seu clã, o que reforça os laços comunitários em detrimento das noções individuais de parceria. O uso da medicina tradicional e dos curandeiros tradicionais, ou ombiazi, é parte integrante da vida cotidiana, especialmente em áreas rurais onde o acesso à saúde moderna é inexistente. O ombiazi atua não apenas como médico, mas também como adivinho, sacerdote e psicólogo, interpretando os feiri, sinais espirituais e presságios ancestrais para diagnosticar e curar. Os tratamentos frequentemente envolvem ervas endêmicas e rituais específicos, ligando diretamente a saúde física e espiritual à biodiversidade única da ilha. Nas terras altas, a cultura artesanal é forte. A tecelagem da seda, o trabalho em madeira e a ourivesaria são habilidades transmitidas de geração em geração. A arquitetura tradicional merino, com suas casas de tijolos vermelhos de vários andares, tetos altos e detalhes intrincados em madeira, reflete uma complexidade social e uma estética refinada, que contrastam fortemente com as cabanas de palha simples das áreas costeiras. A situação política de Madagascar, marcada por instabilidade crônica e golpes de Estado nas últimas décadas, cria uma atmosfera de incerteza econômica que afeta profundamente a vida das pessoas. A corrupção é endêmica e o Estado de Direito é frequentemente frágil, forçando a população a depender mais das estruturas sociais tradicionais dos Dina e Fihavanana do que das instituições governamentais para garantir segurança e ordem. Essa desconfiança institucional reforça o apego aos costumes ancestrais como o verdadeiro fundamento da vida. A infraestrutura de transportes de Madagascar é precária, contribuindo para a fragmentação cultural e para a sensação de isolamento. Estradas pavimentadas são escassas e frequentemente intransitáveis durante a estação chuvosa. O transporte local é feito principalmente a pé, de bicicleta ou de táxi-bruce, ônibus ou vans antigos e superlotados usados para o transporte público intermunicipal. Essa dificuldade de locomoção isola as comunidades, permitindo que as tradições e os dialetos locais sejam preservados de forma mais autêntica do que em países mais conectados. O fenômeno dos bandidos, ou da halo, nas regiões sul e oeste, é outra dura realidade, que evidencia a luta pela sobrevivência e o colapso parcial da autoridade central. Os da halo se dedicam ao roubo de gado zebu, que representa uma forma de moeda de prestígio e uma fonte de riqueza em muitas culturas. Esse roubo não é apenas um crime econômico, mas um ataque à identidade familiar e ao status social, frequentemente desencadeando vinganças que escapam à jurisdição do governo. As tentativas de militarização para combater os da halo frequentemente resultam em violência cíclica, um problema que prejudica tanto a segurança quanto o desenvolvimento rural. A relação com os espíritos é um aspecto final, e talvez o mais misterioso, da vida malgaxe. Além dos ancestrais Razana, o mundo natural é povoado por uma variedade de espíritos territoriais, ou Vazimba. Esses espíritos são considerados os habitantes originais da ilha, e acredita-se que residam em locais específicos, como montanhas, florestas ou nascentes. As pessoas devem pedir permissão a esses espíritos antes de realizar atividades como caça, extração de madeira ou construção, frequentemente por meio de rituais e oferendas. Esse animismo profundamente enraizado não apenas reforça a conexão espiritual com a terra, mas também serve como um mecanismo tradicional para a conservação da natureza, já que as florestas sagradas protegidas pelos feiri são, na verdade, reservas naturais não intencionais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!